Eu sei que nesse exato instante tem gente aí do outro lado, assistindo, achando que já viu tudo na vida. Mas deixa eu te dizer, ninguém está preparado para enxergar de verdade o que uma casa esconde. Eu não vou florear, minha história começa do jeito que assusta mesmo. Foi numa manhã abafada de dezembro, calor escorrendo pelas paredes, quando eu senti pela primeira vez que não tinha para onde correr. Meu nome é Rosélia. Sou daquelas mulheres que vivem com o rosto marcado de sol e a esperança teimosa cravada no peito. Tenho agora 73 anos, mas carrego mais peso nesses ombros do que muitos carregariam em 2 vidas. Se você chegou até aqui, segura firme, porque o que eu vou contar não é história de novela, não é coisa de inventar. É vida vivida no osso, rasgada no silêncio e costurada na dor. Peço licença para entrar no seu canto, ocupar uns minutos da sua atenção, porque eu acho que chegou a hora de alguém ouvir direito. E se você sentir que meu testemunho faz sentido, não esqueça de se inscrever no canal. Essa ação pequena espalha luz para muita gente que está vivendo na sombra. Todo mês tem sorteio para quem se inscreve, comenta e deixa o like. Só para quem tá junto mesmo, viu? Eu era só uma menina de 11 anos, magra que dava dó, pescoço fino, joelho descascado de tanto correr descalça na terra batida do povoado de Arapiraca. Meu pai já tinha largado minha mãe fazia quase 3 verões. O que ficou foi ela, dona das mãos, calejadas de lavar roupa alheia, e meus 2 irmãos pequenos, que só sabiam pedir comida e brigar pela colher maior. Quando meu pai foi embora, jurei para mim que o pior já tinha passado. Mas o diabo não se esconde nos gritos, não. O mal mesmo vem mansinho, entra pelas frestas, se ajeita no canto e só mostra as garras quando ninguém pode socorrer. Foi ali que apareceu o homem que mudaria tudo. Dionísio. Não era marido, era só ajuda. Vinha de vez em quando, trazendo restinho de farinha, um pedaço de peixe, uma promessa torta de que as coisas iam melhorar. No começo, eu achava que ele era só estranho, sorria de lado, só dava bom dia para minha mãe. Mas logo aprendi. Quem sorri sem mostrar os dentes não veio para somar na casa de ninguém. Minha mãe começou a tratar ele como visita de honra. Ajeitava roupa, acendia fogão, corria atrás de tudo para agradar. Eu me retraía, observando cada passo, cada olhar. Não era difícil notar que Dionísio fazia questão de entrar. Nos cômodos devagarinho, arrastando as botas, espiando por cima do ombro. As noites viraram campo de batalha. Dionísio ficou na casa de vez, um colchão velho estendido na sala, e a sua presença era como uma sombra pesada, grudada no teto. No primeiro mês, a comida apareceu bem farta. Pão fresquinho da padaria, arroz com carne de verdade, coisa rara demais. Mas junto com a comida, veio o medo. Eu comecei a sentir aquilo que ninguém explica. Enjoo sem motivo, vontade de ficar. Enclausurada até o vento parar. Quando passava perto dele, a pele pinicava, os pelos do braço se arrepiavam, a respiração falhava como se estivesse prendendo vida dentro do peito. Minha mãe não percebia. Acreditava na conversa dele, nas promessas de ajudar os meninos a aprender a ler. Só que minha mãe nunca leu o olhar de homem desconfiado. Para ela, o que importava era encher panela, botar comida no prato, pagar a conta da luz. Lembro de uma quinta-feira que ficou marcada para sempre na pele. Eu estava varrendo a sala, Dionísio passou devagarinho e encostou a mão no meu ombro. O toque foi gelado. Só durou uns segundos, mas pareceu uma eternidade. Sussurrou no meu ouvido, voz rouca de quem sabe o que faz. Tá ficando mocinha, hein, Rosélia? E sem cerimônia, deslizou a mão pelo meu braço como quem percorre território. Ali, debaixo da luz fraca da varanda, senti o mundo desabar dentro de mim. Não era só desconforto, era certeza de que minha casa não era mais casa, era cativeiro. Mas eu calei. Calei por medo da mãe, medo de gritar e ninguém escutar. Fui pro quarto, sentei na beirada da cama dura, engoli seco e rezei pro barulho das panelas encobrir os meus pensamentos. Se você tá me ouvindo agora e acha que isso é invenção de cabeça, saiba. Cabeça não faz a gente acordar no meio da noite suando frio, nem faz o corpo tremer só de ouvir passos no corredor. Medo verdadeiro mora no silêncio, e só quem já viveu sabe o peso que é. Com o tempo, Dionísio virou dono da casa.
Mexia nas gavetas, examinava a roupa, implicava com tudo. Saia curta, cabelo solto, até o jeito de respirar. Meu irmão pequeno vivia sujo. Minha irmã mais nova apanhava porque jogava o pão no chão. Mas eu era alvo principal. Dionísio nunca gritava, só falava baixo e sorria sem alegria. Dizia para minha mãe que eu era desobediente, que eu precisava aprender a respeitar homem de casa, que ele estava só preparando minha cabeça para o mundo. Preparando? O mundo que ele trazia era escuro, com cheiro de pinga e suor. Comecei a dormir mal, empurrando cadeira na porta, grudando o sapato atrás da maçaneta. Não tinha chave, então o improviso era proteção. E, nessas noites de silêncio, peço para você não esquecer de se inscrever no canal. Uma inscrição pode ajudar mais pessoas a entender que estão vivendo algo parecido e não estão sozinhas. Certa vez tentei contar para a mãe. Fui de fininho, estômago embrulhado, sentei do lado dela na banca de costura, voz tão fraca que parecia sumir dentro do chiado da máquina. Mãe, Dionísio mexeu comigo, falou umas coisas ruins, não gosto dele perto de mim. Ela parou tudo, olhou com aquele olhar de raiva, mais raiva do que dor. Menina, inventando história de novo, você quer que eu fique sozinha nesse mundo? Quer me ferrar? Não houve abraço, não houve escuta. Só tapa e mais tapa, castigo e silêncio. Saí da sala rastejando, rosto quente, corpo dolorido. Dionísio apareceu na porta, postura de santo, cruzou os braços e disse para minha mãe: Menina, tá querendo atenção. Essa idade, sabe como é. E ela consentiu, repetindo que eu tava ficando velha demais para ser criança. Me tranquei no quarto, chorei baixinho. Meus irmãos dormindo no colchão, minha mãe chorando de cansaço na cozinha. E eu ali, rezando para ter coragem de sumir. Agora, se você tá assistindo e puder comentar de onde me escuta, isso faz diferença. Cria comunidade, traz gente pra junto. E não esquece de se inscrever. Todo mês tem sorteio pros inscritos que ajudam a espalhar esse tipo de mensagem. Controla tudo sem gritar, só com o olhar pesado e a presença incômoda. Toda manhã ele acordava antes do sol, tomava café preto, forte, e ficava ali sentado na cadeira de palha que ele mesmo trouxe, observando o movimento da casa. Os olhos dele eram iguais os de gavião, sempre ligados, sempre calculando, sempre esperando a hora certa de dar o bote. E eu, menina boba, só sabia tremer. Minha mãe, coitada, se transformou. Antes ela tinha aquele jeitinho bravo de mulher que carrega o mundo, sozinha, ralando para sustentar os filhos. Agora vivia sorrindo de canto, falando baixinho, como se estivesse sempre pedindo perdão por alguma coisa que não fez. Dionísio gostava disso. Gostava de ver ela pequena, diminuída. Sempre dizia: Teresa, você é uma mulher de sorte. Se não fosse eu, vocês estariam na rua. E ela balançava a cabeça, agradecendo como se ele fosse salvador, como se não fosse predador. Assim é que funciona. O mal se disfarça de bem, chega oferecendo o que a gente precisa e depois cobra o preço. O preço sempre é caro demais. Os primeiros meses foram de observação. Dionísio me estudava igual bicho caçador estuda a presa. Notava quando eu saía do quarto, quando voltava da escola, se eu ria ou se ficava quieta. Uma vez perguntou para minha mãe: essa menina sempre foi tão calada assim? E ela, sem nem pensar duas vezes, respondeu: ela sempre foi estranha. Desde pequena não gosta de conversa. Estranha? Eu não era estranha. Eu tinha medo, tinha pressentimento. Meu corpo já sabia o que minha cabeça ainda não conseguia entender. Criança sente perigo antes dos adultos, porque ainda não aprendeu a fingir que não vê. As ameaças começaram pequenas, disfarçadas de carinho ruim. Dionísio pegou o hábito de passar a mão no meu cabelo quando passava por trás de mim. Não era carinho de pai. Pai não toca assim, com a mão demorada, pesada, como quem marca território. Começou também a comentar sobre minha roupa. Essa saia não tá muito curta para uma mocinha? Ou, esse peitinho já tá nascendo, hein? Cada palavra era uma facada no estômago. Eu queria virar pó, sumir, me dissolver no chão de terra batida. Mas não podia, porque casa pequena não tem lugar para se esconder. A escola virou meu único refúgio.
Lá eu conseguia respirar sem medo, sentar na cadeira dura sem ficar vigiando a porta, rir das piadas bobas dos colegas. A professora Valdete era uma mulher magra, com óculos grossos e voz mansa. Às vezes, me olhava com aquele olhar de quem percebe que alguma coisa não vai bem, mas nunca perguntava direito. Uma vez ela pediu para eu ficar depois da aula. Disse que tinha notado que eu estava mais quieta, mais desligada. Meu coração bateu forte. Pensei que finalmente alguém ia me escutar. Mas quando chegou a hora de falar, as palavras engasgaram. Como explicar que eu tinha medo de casa? Como dizer que o homem que botava comida na mesa também botava as mãos onde não devia? Falei que estava tudo bem, que era só preguiça de estudar. Professora Valdete suspirou, ajeitou os óculos e disse: "Se um dia precisar conversar, eu tô aqui." Saí da escola chorando por dentro, sabendo que tinha perdido uma chance, mas sem coragem de voltar atrás. E se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar, trazendo palavras de cura e esperança para quem mais precisa ouvir. Em casa, a situação foi piorando como ferida que não cicatriza. Dionísio começou a inventar desculpas para ficar sozinho comigo. "Teresa, vai comprar pão na padaria. Leva os meninos para tomar ar." E minha mãe obedecia, achando que ele estava sendo gentil, dando folga para ela. Nesses momentos de solidão forçada, ele se transformava. A máscara de homem bonzinho caía e aparecia o bicho de verdade. Sentava perto demais no sofá, punha a mão no meu joelho, dizia frases que me gelavam a espinha. "Você tá crescendo, Rosélia. Logo vai virar uma mulher bonita. Tem que aprender as coisas da vida." Aprender as coisas da vida? Que coisas eram essas? Meu corpo sabia, mesmo que minha cabeça fingisse que não entendia. As noites viraram uma tortura sem nome. Dionísio tinha o costume de levantar tarde, ir até a cozinha beber água, usar o banheiro. Sempre passava na porta do meu quarto, sempre parava por uns segundos, sempre suspirava alto. Eu fingia que dormia, mas dormia nada. Ficava ali, rígida debaixo do lençol fino, contando os segundos até ele ir embora. Uma noite ele não foi embora. Parou na porta, ficou um tempo longo demais, depois sussurrou: "Sei que você tá acordada." Meu coração quase parou. Fingi com mais força ainda, respirei fundo, pesado, como gente que dorme profundo. Ele riu baixinho, um riso que não tinha graça nenhuma, e murmurou: "Uma hora dessas, você para de fingir." Depois disso, nunca mais consegui dormir direito. Meu corpo virava pedra toda noite, esperando ele voltar. Comecei a emagrecer sem motivo. A comida não descia, ficava entalada na garganta. Minha mãe notou e se preocupou. "Menina, você tá muito magra, tá comendo direito?" Eu mentia. Dizia que sim, que era só fase. Dionísio, do canto da mesa, sorria e completava: "Menina tá virando mocinha. É normal ficar assim, meio esquisita." Esquisita. Mais uma palavra que doía. Eu não estava esquisita. Estava com medo, estava pedindo socorro com o corpo, já que a boca não conseguia. Mas ninguém entendia o recado. Meus irmãos pequenos começaram a estranhar meu jeito. João, de 7 anos, perguntou: "Por que você não brinca mais com a gente?" E Ana, de 5, sempre grudenta, reclamava: "Rosélia não quer mais me dar colo." Como explicar para a criança que colo tinha virado coisa perigosa? Que qualquer carinho podia ser mal interpretado? Que eu tinha medo até da minha própria sombra? Comecei a evitar contato, a viver isolada mesmo dentro da casa pequena. Era mais seguro ficar sozinha, sem tocar em ninguém, sem dar motivo para nenhuma confusão. Dionísio percebia tudo, claro. Era esperto, sabia exatamente o que estava fazendo. Começou a fazer comentários na frente da minha mãe. "Teresa, sua filha tá muito arredia. Não cumprimenta direito, não sorri. Parece que tem raiva de mim." E minha mãe, sempre querendo agradar, me chamava de canto: "Rosélia, seja mais educada com Dionísio. Ele tá ajudando a gente. Merece respeito." Respeito? Como respeitar quem me olhava como pedaço de carne? Como ser educada com quem fazia meu estômago embrulhar só de chegar perto? Mas eu obedecia, sorria forçado, cumprimentava baixinho, porque desobedecer era pior. Sempre é pior. Foi assim que aprendi a viver fingindo.
Fingia que dormia, fingia que estava bem, fingia que gostava dele. O fingimento virou minha principal ferramenta de sobrevivência, mas também meu veneno. Quanto mais eu fingia, mais eu morria por dentro. Quanto mais eu sorria falso, mais minha alma se despedaçava. E Dionísio sabia, porque predador sempre sabe quando a presa está dominada. Ele via meu sorriso forçado e gostava, porque sorriso forçado é sinal de vitória. É sinal de que o medo ganhou. Agora vou continuar contando o que aconteceu quando o fingimento não foi mais suficiente, quando Dionísio decidiu que era hora de parar de só ameaçar e partir para a ação. Se você tá acompanhando até aqui, fica comigo, porque a história tá longe de acabar. E se puder, deixa nos comentários de onde você tá me ouvindo. Isso cria uma rede de apoio, mostra que não estamos sozinhas nessa luta. Dionísio, pela primeira vez em muito tempo, sozinha de verdade, sem criança chorando, sem barulho de panela, sem movimento, só o silêncio perigoso que a gente sente quando tá na beira do precipício. Dionísio acordou bem disposto naquela manhã, cantarolando uma música que não conhecia, fazendo café forte, mexendo na comida como se fosse dono daquela cozinha. Me cumprimentou com aquele sorriso de canto que já me dava arrepio. Bom dia, mocinha. Hoje é só eu e você. Só eu e você. Essas 4 palavras soaram como sentença de morte. Meu estômago virou, mas fingi normalidade. Peguei um pedaço de pão, mastiguei devagar, tentando ganhar tempo até minha mãe voltar. Mas ela não voltaria tão cedo. Dionísio sabia disso. Tinha calculado tudo. Escolhido o dia perfeito, a oportunidade ideal. Depois do café, ele ficou andando pela casa, mexendo aqui e ali, organizando coisa que já estava organizada, como quem mata tempo esperando alguma coisa. Eu me tranquei no quarto, fingi que ia estudar, mas o coração batia tão forte que mal conseguia segurar o lápis. Era meio da manhã quando ouvi os passos dele no corredor. Aquele andar pesado, devagar, cheio de intenção. Parou na porta do meu quarto e bateu. 3 pancadinhas leves, como se fosse visita educada. Rosélia, abre aqui. Preciso falar contigo. A voz estava diferente, mais grave, mais decidida. Não era mais o tom fingido de quem se faz de bonzinho. Era a voz de quem já tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. Não abri. Fingi que não ouvi. Continuei rabiscando no caderno, fazendo conta de matemática que não dava resultado nenhum. Ele bateu de novo, dessa vez mais forte, mais impaciente. Rosélia, eu sei que você tá aí. Não me faça quebrar essa porta. Quebrar a porta? Meu sangue gelou. Até então ele sempre tinha mantido a máscara, sempre fingido ser gente boa. Agora a máscara estava caindo e eu estava vendo o monstro de verdade. Levantei devagar, pernas trêmulas, e abri a porta só uma fresta. Ele empurrou com força, entrou sem cerimônia, fechou atrás de si. O clique da porta se fechando soou como algema que prende para sempre. Dionísio se plantou na minha frente, mais alto do que nunca, ocupando todo o espaço do quartinho apertado. Os olhos dele tinham um brilho esquisito, um tipo de fome que me fazia querer desaparecer. Senta na cama, ele mandou, voz firme de quem não aceita não. Eu obedeci porque não tinha escolha, porque criança obedece adulto, porque medo paralisa mais que qualquer algema. Sentei na beiradinha da cama, corpo encolhido, joelhos juntos, mãos agarradas uma na outra. Ele ficou me olhando um tempo longo, como bicho que escolhe o melhor pedaço da presa. Depois, devagar, se aproximou e sentou do meu lado, a cama rangendo baixinho com o peso dos dois. Você tá crescendo, Rosélia, ele começou, passando a mão no meu braço, como quem acaricia animal de estimação. Já não é mais criança. Tá na hora de aprender umas coisinhas. A mão dele subiu pro meu ombro. Apertou devagar. Eu queria gritar, queria empurrar, queria correr, mas o corpo não obedecia. Estava congelado igual estátua de gelo. Não precisa ter medo, ele continuou. Voz melosa, falsa, nojenta. Eu vou te ensinar direitinho. Vai ser nosso segredo, tá bom? Nosso segredo. Que tipo de segredo precisava ficar escondido? Que tipo de ensinamento se fazia porta fechada, longe de todo mundo? Meu corpo já sabia a resposta, mesmo que minha cabeça ainda fingisse que não entendia. Foi quando ele colocou a mão no meu queixo, virou meu rosto para ele, que eu entendi que não era mais ameaça, era ação.
Ele ia fazer o que sempre ameaçou fazer, o que vinha planejando desde o primeiro dia que botou o pé naquela casa. Seus lábios se aproximaram dos meus, aquele hálito quente de café e cigarro me deixando com ânsia. Eu virei o rosto, tentei me afastar, mas ele segurou firme, dedos cravados no meu queixo. Fica quietinha, sussurrou, voz que era ordem disfarçada de carinho. Vai ser rapidinho, rapidinho. Como se tempo curto fizesse diferença. Como se violência rápida doesse menos que violência demorada. Tentei empurrar, mas ele era forte demais, pesado demais. Minha resistência só serviu para irritar ele. Para de besteira, disse entre dentes, apertando meu pulso até doer. Você sabe que quer. Desde que cheguei aqui, você fica me provocando com esse jeitinho de santa. Provocando? Eu nunca provoquei. Ninguém. Eu só existia, respirava, tentava viver sem incomodar. Mas para ele, minha simples existência já era provocação. Para ele, eu usar vestido era provocação. Sorrir era provocação. Crescer era provocação. Na cabeça doente dele, eu tinha pedido por aquilo. Na lógica torta dele, criança de 12 anos era capaz de seduzir homem adulto. O que aconteceu depois, eu não consigo descrever com palavras que não façam minha alma sangrar de novo. Ele tirou minha liberdade, tirou minha inocência, tirou pedaços de mim que nunca mais cresceram de volta. E durante tudo, enquanto eu chorava baixinho, ele sussurrava no meu ouvido que era normal, que toda menina passava por isso, que eu não podia contar pra ninguém, porque ninguém ia acreditar. Sua mãe precisa de mim, ele repetia. Se você abrir a boca, eu vou embora, e vocês vão passar fome de novo. É isso que você quer? Chantagem emocional, o último prego no caixão da minha infância. Quando acabou, ele se levantou, ajeitou a roupa, penteou o cabelo com os dedos. Voltou a ser o Dionísio de sempre, o que sorria para minha mãe, o que trazia pão da padaria, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de destruir uma vida. Toma banho, ele mandou, voz fria, prática. E lembra do que eu falei, uma palavra para sua mãe e vocês voltam para a miséria. Saiu do quarto, fechou a porta e eu fiquei ali, sentada na cama desfeita, corpo dolorido, alma despedaçada, sem entender direito o que tinha acontecido, mas sabendo que minha vida tinha mudado para sempre. Me arrastei até o banheiro, entrei debaixo do chuveiro frio. Água quente era luxo que a gente não tinha. E esfreguei a pele até ficar vermelha. Queria tirar o cheiro dele, a sensação das mãos dele, a lembrança de tudo, mas não saía. Não importava quanto sabão eu usasse, não importava quantas vezes eu esfregasse, a sujeira não era do corpo, era da alma. E sujeira de alma não sai com água nem sabão, fica grudada pra sempre, feito tatuagem invisível, que só a gente sabe que tá ali. Quando saí do banho, minha mãe já tinha voltado. Chegou falando alto, reclamando da demora no posto, da fila grande, da receita que o médico não deu. Dionísio estava na cozinha, descascando batata para almoço, assobiando baixinho, tranquilo como lago em dia sem vento. Me olhou de relance e piscou, um piscar cúmplice, nojento, que me fez correr pro quarto de novo. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Notou que eu estava pálida. Dionísio respondeu por mim. Ela tá com dor de barriga desde cedo. Acho que comeu alguma coisa estragada. Até mentira ele inventava por mim. Até desculpa ele fabricava. Era perito em esconder rastro, em apagar prova, em fazer de conta que era inocente. Aquele primeiro dia se transformou no modelo de muitos outros. Dionísio descobriu que podia fazer o que quisesse comigo, que eu não ia contar para ninguém, que o medo me mantinha calada melhor que qualquer ameaça. Toda vez que minha mãe saía, toda vez que ficávamos sozinhos, ele vinha pro meu quarto com aquela cara de dono, aquele sorriso de quem sabe que vai conseguir o que quer. E eu me transformei num pedaço de madeira, dura, sem alma, deixando ele fazer, pensando em outras coisas, voando para bem longe enquanto meu corpo ficava ali, sofrendo em silêncio. Foi assim que aprendi que criança não tem voz, que quando adulto decide fazer mal, não importa o que a gente sinta, o que a gente pense, o que a gente queira. Importante é ele, o desejo dele, a vontade dele. E a gente? A gente aprende a virar boneca de pano, sem reação, sem proteção,
sem esperança. Aquela menina que corria descalça no terreiro, que ria das piadas bobas dos colegas, que sonhava em crescer e virar professora, morreu naquela terça-feira de dezembro. O que sobrou foi uma sombra, uma casca vazia, um corpo que respirava, mas não vivia. Se você chegou até aqui e está sentindo revolta, raiva, vontade de fazer justiça com as próprias mãos, eu entendo. Também senti isso muitas vezes. Mas agora fica comigo, que a história está longe de acabar. E se puder, conta aqui nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Deixa um recadinho, porque às vezes saber que não estamos sozinhas já é um primeiro passo para a cura. E se inscreva no canal, que essa mensagem precisa chegar em mais gente, precisa acordar quem está dormindo, precisa salvar vida. Ocupado. Cada manhã era um peso novo nos ombros. Cada noite, uma oração desesperada para que o dia seguinte não chegasse nunca. Dionísio tinha descoberto o poder que tinha sobre mim e usava esse poder como quem usa a ferramenta de trabalho, com precisão, com método, com a frieza de quem já perdeu a alma faz tempo. Eu virei sombra de mim mesma, caminhando pelos cantos da casa, igual bicho ferido que só quer se esconder para morrer em paz. Minha mãe notava as mudanças, claro. Como não notar? Uma filha que parou de sorrir, que não brincava mais, que comia igual passarinho assustado, mas quando perguntava o que estava acontecendo, eu mentia. Mentia porque tinha medo. Mentia porque ele tinha me convencido de que a culpa era minha. Mentia porque criança não sabe como explicar o inexplicável. Você tá muito estranha, Rosélia, minha mãe dizia, me olhando por cima dos óculos velhos que usava para costurar. Parece que tá doente. Quer que eu leve no médico? Médico. Como se médico curasse ferida de alma. Como se remédio tirasse o gosto ruim que ficava na boca toda vez que eu lembrava das mãos dele. Eu balançava a cabeça, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço de escola. E ela acreditava, porque era mais fácil acreditar na mentira da filha do que encarar a verdade sobre o homem que dividia a cama com ela toda noite. Dionísio sorria do cantinho da sala, lendo o jornal velho, fingindo que não estava prestando atenção. Mas ele estava sempre prestando atenção. Sempre. Vigiando, sempre calculando o próximo movimento. Na escola, eu virei fantasma. A professora Valdete chamava minha atenção porque eu ficava olhando para o nada, perdida em pensamentos que não eram de criança de 12 anos. Rosélia, você não ouviu a pergunta? Ela dizia com aquela voz mansa que antes me acalmava. Agora, qualquer voz de adulto me fazia tremer. Eu pedia desculpa, tentava prestar atenção, mas minha cabeça era um turbilhão de confusão. Como prestar atenção em lição de matemática quando sua casa virou campo de batalha? Como decorar tabuada quando você tem medo de voltar para casa? Como ser criança quando alguém roubou sua infância e jogou no lixo? Meus colegas começaram a me evitar. Criança sente quando outra criança está diferente, quando está carregando peso que não devia carregar. Eles me achavam esquisita, tristonha, sem graça. E tinham razão. Eu não era mais a Rosélia que corria no recreio, que dividia lanche, que ria das besteiras que eles inventavam. Eu era outra pessoa. Ou melhor, um pedaço de pessoa. O resto tinha ficado naquela terça-feira maldita, no quarto pequeno, embaixo do peso do corpo dele. Em casa, Dionísio criou uma rotina do terror. Toda vez que minha mãe saía para comprar qualquer coisa, ele aparecia na porta do meu quarto com aquela cara que eu já conhecia bem. Vem cá, mocinha, ele dizia, voz melosa, nojenta. E eu ia, porque criança obedece, porque medo paralisa, porque ele tinha me convencido de que se eu não fosse, coisa pior ia acontecer com minha família. Ele tinha me transformado em sua propriedade particular, sua boneca de brinquedo que ele quebrava toda vez que queria e depois guardava no armário até a próxima vez. O pior é que ele fazia questão de ser carinhoso depois. Passava a mão no meu cabelo, dizia que eu era especial, que ele gostava muito de mim, que nosso segredo me fazia importante. Você é diferente das outras meninas, ele sussurrava no meu ouvido, hálito quente de cigarro me dando ânsia. Você é minha menina especial. Especial. Palavra que devia ser bonita virou veneno na minha vida. Até hoje, quando alguém diz que sou especial, meu estômago embrulha, minha pele arrepia, meu coração dispara. Algumas palavras ficam envenenadas para sempre na gente.
E se você sentiu essa mensagem te tocando de verdade, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. Comecei a ter pesadelo toda noite. Sonhava que estava correndo, mas minhas pernas não saíam do lugar. Sonhava que estava gritando, mas nenhum som saía da boca. Sonhava que ele estava me perseguindo pelo corredor da casa, cada vez mais perto, até que eu acordava suando, coração batendo na garganta, lençol encharcado de medo. Minha mãe ouvia meu choro de madrugada e vinha ver o que estava acontecendo. Teve pesadelo de novo, menina? Ela perguntava, passando a mão na minha testa quente. Eu balançava a cabeça, fingia que ia voltar a dormir. Mas como dormir quando o monstro mora na mesma casa que você? Meu corpo começou a dar sinais que eu não entendia na época, mas que hoje sei que eram gritos de socorro silenciosos. Comecei a fazer xixi na cama, coisa que não fazia desde os 5 anos. Minha mãe ficou preocupada, me levou no médico do posto. Doutor Severino, um homem velho de bigode branco, me examinou, fez perguntas. Disse que era nervosismo de criança, coisa comum na idade. Receitou calmante, recomendou menos refrigerante antes de dormir. Se ele soubesse que o problema não era na bexiga, era na alma. Se ele soubesse que criança não faz xixi na cama por nervosismo comum, faz por terror mesmo. Comecei também a ter dor de barriga constante, uma dor surda, que roía por dentro, que me fazia ficar curvada como velha. Minha mãe dizia que era verme, me deu remédio amargo que só serviu para me dar mais ânsia ainda. Dionísio fingia preocupação, sugeria chá de camomila, oferecia colo que eu recusava com horror. A menina tá muito sensível, ele comentava com minha mãe. Deve ser a idade chegando. A idade chegando. Como se idade fosse doença. Como se crescer fosse pecado que merecesse castigo. Na escola, a professora Valdete chamou minha mãe para conversar. Tinha notado que eu estava com notas baixas, distraída, sem interesse pelos estudos. Minha mãe voltou brava da reunião, disse que eu estava dando vexame, que ia acabar reprovando se continuasse assim. Dionísio, sempre prestativo, se ofereceu para me ajudar com os estudos. Deixa comigo, Teresa. Eu ensino essa menina a se concentrar. Ensinar a se concentrar. Se eu já tinha medo dele antes, agora o pavor era total. A ideia de ficar sozinha com ele, fingindo que era aula particular, me fazia querer morrer. Comecei a me cortar. Não sabia nem por que fazia aquilo, só sentia uma vontade louca de sentir dor do lado de fora, para ver se a dor de dentro diminuía. Usava estilete da escola, lâmina de barbear que achava no banheiro, qualquer coisa que cortasse. Fazia risquinhos pequenos no braço, na perna, em lugares que a roupa cobria. A dor física era quase um alívio comparada com a dor da alma. Era uma dor que eu controlava, que eu decidia quando começava e quando parava. Era a única coisa na minha vida que ainda dependia da minha vontade. Minha mãe descobriu quando estava ajudando eu a trocar o curativo de um machucado no joelho que eu disse ter feito caindo na escola. Viu as marquinhas no meu braço, os riscos finos que não podiam ser acidente. Que diabo é isso, Rosélia? Ela perguntou, segurando meu pulso com força. Você tá se cortando? Tá ficando maluca? Maluca. Mais uma palavra que doía. Eu tentei explicar que não sabia por que fazia aquilo, que não conseguia parar, que a dor me acalmava. Ela me deu uns tapas, disse que se me pegasse fazendo isso de novo, ia me bater até eu esquecer dessa besteira. Dionísio apareceu na hora da confusão, fez aquela cara de santo preocupado. Isso é coisa de menina problema, ele disse balançando a cabeça. Tem que vigiar bem, senão ela acaba fazendo besteira maior. Vigiar, como se eu fosse criminosa. Como se eu fosse o problema da família. Ninguém se perguntava por que uma menina de 12 anos tinha vontade de se machucar. Ninguém queria entender o que estava acontecendo na minha cabeça, no meu coração, na minha vida. Era mais fácil me chamar de maluca, de problemática, de difícil. Era mais fácil do que encarar a verdade que estava na cara, mas que ninguém queria ver. Comecei a rezar toda noite. Não sabia direito como rezar. Minha família nunca foi muito de igreja, mas o desespero ensina a gente a conversar com Deus. Ajoelhava do lado da cama, juntava as mãos igual via na televisão e pedia para Deus tirar Dionísio daquela casa. Pedia para ele desaparecer, para morrer, para ir embora para bem longe. Pedia para
Deus me transformar em outra pessoa, me levar daquela vida, me dar uma família diferente. Por favor, Deus, eu sussurrava baixinho para ninguém ouvir. Me ajuda a sair desse inferno. Mas Deus parecia ocupado demais com outros problemas, porque Dionísio continuava ali, firme e forte, destruindo minha vida pedacinho por pedacinho. Uma vez tentei contar para minha avó materna, Dona Francisca, uma senhora brava que morava na casa ao lado. Ela estava no quintal estendendo roupa, eu ajudando, a passar as peças molhadas. Vó, comecei devagar, coração batendo descompassado. Se um homem fizer uma coisa ruim com uma menina, o que ela deve fazer? Minha avó parou de estender o lençol, me olhou com aqueles olhinhos pequenos e aguados. Que pergunta é essa, menina? Que coisa ruim! Engoli seco. Tentei continuar, mas as palavras não saíam. É se ele encostar onde não deve, fizer coisa que machuca. Minha avó franziu a testa, ficou séria. Rosélia, alguém fez alguma coisa com você? Por um momento, pensei que finalmente ia conseguir falar, que finalmente ia ter alguém que ia me escutar, me acreditar, me salvar. Mas aí lembrei da ameaça de Dionísio, do que ele tinha dito que ia acontecer se eu abrisse a boca, e recuei. Não, vó, foi só uma pergunta boba. Vi na novela. Ela me olhou desconfiada, mas não insistiu. Novela ensina cada coisa. Para de assistir essas bobagens e vai estudar. Perdi mais uma chance de salvação. E Dionísio, como se tivesse sexto sentido para essas coisas, apareceu no quintal poucos minutos depois, cumprimentou minha avó com aquele sorriso falso, me olhou de lado com um olhar que dizia claramente: eu sei o que você tentou fazer. Naquela noite, ele foi mais violento que o normal. Disse que eu estava ficando atrevida, que precisava aprender a ficar quieta, que menina que não sabe ficar calada acaba se dando mal na vida. O recado estava dado. A partir daquele dia, eu nunca mais tentei pedir ajuda para ninguém. Agora que você conhece um pouco mais da minha dor, que tal me contar nos comentários? Você já presenciou alguma situação parecida? Já desconfiou que alguma criança perto de você estava passando por algo assim? Deixe a sua experiência aqui, porque às vezes o que a gente compartilha pode salvar uma vida. Que eu nem entendia. Acordava toda manhã com dor de barriga, uma dor que vinha de bem fundo, como se alguma coisa estivesse roendo minha alma por dentro. Comecei a vomitar sem ter comido nada estragado, sem ter gripe, sem ter motivo nenhum que minha mãe conseguisse entender. Era só o corpo tentando expelir toda aquela sujeira que eu sentia grudada em mim. Mas sujeira de alma não sai vomitando, não sai lavando, não sai nem orando. Na escola, virei caso perdido. As letras dançavam na minha frente quando eu tentava ler, os números se embaralhavam na minha cabeça quando a professora explicava matemática. Minha mente estava sempre em outro lugar, sempre alerta, sempre esperando o pior. Como aprender sobre história do Brasil quando sua própria história estava sendo escrita com sangue e lágrima? Como decorar tabuada quando você tem que decorar os horários que sua mãe sai de casa para saber quando o perigo vai chegar? Professora Valdete me chamava a atenção toda hora. Rosélia, você está no mundo da lua. Presta atenção na aula. Mundo da lua. Se ela soubesse que o mundo onde eu vivia era muito mais escuro que qualquer noite sem estrela, meus colegas começaram a sussurrar pelas minhas costas. A Rosélia tá esquisita, ouvia eles comentarem no recreio. Não brinca mais, não ri de nada, fica sempre com cara de cachorro que tomou paulada. Cachorro que tomou paulada. A comparação até que não estava errada. Eu me sentia exatamente assim, um bicho ferido que só quer se esconder no canto para morrer em paz. Comecei a comer sozinha, a sentar no fundo da sala, a evitar qualquer contato com qualquer pessoa. Era mais seguro viver isolada do que correr o risco de alguém descobrir o que estava acontecendo comigo. Em casa, Dionísio aumentou a pressão. Não era mais só quando minha mãe saía que ele me procurava. Agora, qualquer oportunidade servia. Quando ela estava no quintal estendendo roupa, quando estava cozinhando de costas para o corredor, quando estava no banheiro. Ele tinha virado predador profissional, sabia exatamente quando e como atacar sem ser visto. E eu, coitada de mim, tinha virado presa especialista em se esconder. Conhecia cada rangido da casa, cada barulho que anunciava perigo, cada sinal de que era hora de desaparecer. Comecei a fazer xixi na cama quase toda noite. Acordava molhada, com cheiro de urina misturado com suor de medo.
tendo que lavar lençol escondida antes que alguém descobrisse. Minha mãe notou, claro. Como não notar o cheiro de criança que volta a fazer necessidade igual bebê? Que diabo tá acontecendo, Rosélia? Você nunca foi de molhar cama. Tá virando bebê de novo? Virando bebê. Talvez fosse isso mesmo. Talvez meu corpo tivesse decidido voltar para a época em que eu era pequena demais para ser interessante para homem nojento. Talvez fosse minha mente tentando me proteger, me fazendo regredir para um tempo em que eu ainda podia ser criança de verdade. Mas não tinha volta. Dionísio não. Se importava se eu chorava, se eu estava doente, se eu implorava para ele parar. Para ele, eu era só um objeto de diversão, uma bonequinha que ele quebrava quando queria e guardava na gaveta até a próxima brincadeira. E o pior de tudo é que ele fazia questão de ser carinhoso depois. Não chora, minha menina, ele dizia, passando a mão no meu cabelo molhado de lágrima. Você sabe que eu gosto muito de você. Por isso que eu ensino essas coisas. É para o seu bem, para o meu bem. Que bem era? Esse que me fazia querer morrer todo dia? Que bem era esse que me tirava o sono, o apetite, a vontade de viver? Comecei a ter medo até da minha própria sombra. Qualquer barulho me fazia pular. Qualquer voz de homem me dava arrepio na espinha. Na rua, quando via algum adulto se aproximando, eu atravessava para o outro lado. Na escola, quando algum professor homem tentava falar comigo, eu baixava a cabeça e saía correndo. Meu mundo tinha virado um lugar onde todo homem era suspeito, onde todo adulto podia ser predador, onde não existia lugar seguro nem pessoa confiável. Minha mãe começou a ficar irritada com meu comportamento. Essa menina tá impossível, ela reclamava para a vizinha. Não come direito, não dorme direito, não estuda direito. Não sei mais o que fazer com ela. Dionísio, sempre prestativo, sempre cheio de opinião, sugeria. Acho que ela tá precisando de disciplina mais rígida, Teresa. Menina a essa idade, se não botar no cabresto, vira problemática. Disciplina mais rígida. Como se eu já não tivesse sofrendo disciplina suficiente nas mãos dele. Como se eu precisasse de mais castigo, mais dor, mais sofrimento. Uma noite, depois de mais um episódio no meu quarto, eu finalmente tive coragem de tentar algo diferente. Esperei Dionísio sair, esperei minha mãe se distrair com a novela e escrevi uma carta. Uma carta para Deus, porque era a única pessoa que eu ainda acreditava que podia me escutar. Peguei papel de caderno, caneta azul que eu tinha ganhado na escola e escrevi com letra trêmula. Querido Deus, eu não sei se o Senhor me vê, mas eu preciso muito da sua ajuda. Tem um homem na minha casa que faz coisas ruins comigo. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me ajuda. Eu prometo ser menina boa pro resto da vida se o Senhor tirar ele daqui. Sua filha, Rosélia. Dobrei a carta em pedacinhos pequenos, saí no quintal de madrugada e enterrei debaixo do pé de goiaba. Achava que talvez, assim enterrada, ela chegasse, mais rápido no céu. Mas Deus devia estar ocupado demais com outras tragédias, porque Dionísio continuou firme e forte na nossa casa. Continuou comendo na nossa mesa, dormindo na nossa sala, destruindo minha vida pedacinho por pedacinho. E eu continuei definhando, virando sombra, perdendo peso, perdendo cor, perdendo vontade de acordar todo dia. Minha mãe levou no médico de novo. Doutor Severino ficou preocupado com minha magreza, receitou vitamina, pediu exame de sangue. A menina tá desnutrida, ele disse para minha mãe. Parece que não tá se alimentando direito. Se alimentando direito. Como se alimentar quando você tem nojo de tudo, quando qualquer comida tem gosto de lágrima, quando seu estômago vive embrulhado de medo? Os exames não mostraram nada porque dor de alma não aparece no sangue. Tristeza não é detectada em raio-x. Medo não aparece na urina. Doutor Severino ficou sem saber o que fazer, sugeriu o psicólogo. Mas minha mãe disse que não tinha dinheiro pra essas modernices. Menina tá precisando comer mais e dormir cedo, ela decidiu. Essas frescuras de criança rica não é pra nossa realidade. Frescuras de criança rica. Como se trauma fosse luxo que pobre não podia ter. Como se sofrimento tivesse classe social. Em casa, Dionísio fingia preocupação com minha saúde. Coitada da menina. Ele comentava na mesa de jantar, olhando para mim com aqueles olhos que eu já conhecia tão bem. Tá tão magrinha, tão pálida, precisa cuidar melhor dela, Teresa. E minha mãe concordava. Servia mais comida no meu prato. Me obrigava a tomar vitamina amarga, achando que o problema era falta de ferro no sangue.
Se ela soubesse que o problema era excesso de ferro na alma, ferro pesado, ferro que cortava por dentro, ferro que não saía com remédio nenhum. Comecei a sonhar acordada com planos de fuga. Imaginava pegar o dinheiro do pote que minha mãe guardava para os gastos da semana e comprar passagem de ônibus para qualquer lugar. Imaginava fugir de madrugada, andar pela estrada até chegar numa cidade onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse começar vida nova. Mas eu só tinha 12 anos, não sabia nem amarrar sapato direito, quem dirá sobreviver sozinha no mundo. E além do mais, Dionísio tinha me convencido de que se eu sumisse, minha família ia passar fome, ia sofrer, ia me culpar para sempre. Até nos meus sonhos de liberdade, ele ainda conseguia me prender. Foi numa tarde de sábado, quando minha mãe tinha ido na casa da comadre e levado meus irmãos junto, que aconteceu o pior de todos os episódios. Dionísio chegou no meu quarto com uma cara diferente, uma cara de quem tinha tomado uma decisão, de quem ia fazer algo que vinha planejando fazia tempo. Estava meio bêbado, cheirando a cachaça e cigarro, os olhos vermelhos e a respiração pesada. Não falou nada, só fechou a porta atrás de si, girou a chave na fechadura e guardou a chave no bolso da calça. Era a primeira vez que ele trancava a porta por dentro. Era a primeira vez que ele tinha certeza absoluta de que ninguém ia interromper, de que ele teria todo o tempo do mundo para fazer o que queria. O que aconteceu naquela tarde eu não vou conseguir contar com detalhes, porque ainda hoje, mais de 60 anos depois, meu corpo trava quando eu lembro. Foi violento, foi demorado, foi a coisa mais cruel que um ser humano pode fazer com o outro. E durante tudo, ele repetia que era culpa minha, que eu tinha provocado, que menina da minha idade já sabia o que estava fazendo. Para de chorar, ele mandava entre os dentes. Você quis isso. Ficou me provocando esse tempo todo. Provocando. Palavra que até hoje me dá ânsia. Como uma criança de 12 anos provoca alguém. Provocava existindo. Provocava respirando. Provocava crescendo. Quando acabou, eu não conseguia nem levantar da cama. Tudo doía, por fora e por dentro. Dionísio se arrumou, penteou o cabelo e antes de sair, se virou para mim e disse: Agora, você cresceu de verdade, mocinha. Agora você sabe o que é ser mulher. Ser mulher. Se ser mulher era aquilo, eu preferia morrer criança. Se ser mulher era aguentar aquilo calada, eu queria continuar menina para sempre. Ele destrancou a porta, guardou a chave no bolso e saiu assobiando baixinho, como se tivesse acabado de fazer algo normal, algo natural, algo que qualquer homem faria. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Fiquei ali, deitada na cama desfeita, olhando para o teto rachado do quarto, sem conseguir entender direito o que tinha acontecido comigo. Sabia que era algo terrível, algo que não devia ter acontecido, mas não tinha palavras para explicar, não tinha referência para comparar. Era como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma e jogado no lixo. Era como se eu tivesse morrido ali naquela cama e o que sobrou fosse só um corpo vazio, respirando por hábito. Agora você que está me acompanhando nessa jornada dolorosa, me conta, como a gente faz para não perder a fé quando parece que até Deus virou as costas? Como a gente continua acreditando que vai melhorar quando tudo só piora? Deixa a tua resposta nos comentários, porque talvez sua palavra seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Mais nada. Era um pedaço de carne andando, um corpo vazio arrastando alma destroçada pelos cantos da casa. Minha mãe chegou da casa da comadre cantarolando, trazendo meus irmãos que vinham falando alto, contando as novidades do dia. Eu estava deitada na cama, fingindo que dormia, mas por dentro era só destroços. Quando ela veio dar boa noite, passou a mão na minha testa, disse que eu estava quente. Deve ser gripe chegando, murmurou, puxando a coberta até meu pescoço. Gripe. Se ela soubesse que o que eu tinha não tinha remédio na farmácia, não tinha chá que curasse, não tinha oração que tirasse. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Levantava, tomava banho com água gelada para ver se tirava a sensação nojenta da pele, vestia roupa, ia para a escola, mas era tudo mecânico. Era igual boneca de corda que alguém dá corda e ela anda, mas não tem vida própria. Na escola, professora Valdete tentava me chamar a atenção,
mas eu estava em outro planeta. Um planeta escuro, sem sol, sem esperança, sem nada que lembrasse vida normal. Rosélia, a tabuada do 7, ela perguntava. E eu olhava para ela sem ver, sem escutar, sem conseguir processar que tinha gente falando comigo. Os colegas riam. A Rosélia tá no mundo da lua de novo. Mundo da lua. Oxalá fosse só isso. Oxalá eu tivesse ido para a lua mesmo e nunca mais voltado. Em casa, Dionísio agia como se nada tivesse acontecido. Cumprimentava minha mãe com um beijinho na bochecha, perguntava dos meninos, ajudava a carregar compra. Mas quando passava por mim, sempre tocava de leve, uma mão no ombro, um tapinha nas costas, um carinho no cabelo. Toques rápidos que para qualquer um pareciam carinho de padrasto cuidadoso. Mas eu sabia. Sabia que era marca de posse, lembrete de que eu era propriedade dele, aviso de que aquilo não tinha sido a última vez. E cada toque era como ferro em brasa na pele. Cada vez que ele encostava em mim, meu corpo inteiro travava, o estômago revirava, a respiração falhava. Comecei a ter medo até de comer na mesa junto com ele. A comida empacava na garganta quando eu via as mãos dele segurando o garfo, as mesmas mãos que tinham me machucado tanto. O cheiro dele me dava ânsia. Aquele cheiro de cigarro barato, suor e cachaça que grudava na roupa e não saía nem lavando. Minha mãe notava que eu mal tocava na comida. Essa menina não come mais nada, ela reclamava. Tá parecendo vara seca. Dionísio fingia preocupação. Deve ser verme. Teresa, menina essa idade, se não cuidar, vira anêmica. E sugeria remédio, chá, vitamina. Como se o problema fosse falta de ferro no sangue e não excesso de ferro na alma. Na escola, virei caso perdido total. Não conseguia mais acompanhar nenhuma matéria. As letras dançavam na minha frente. Os números se embaralhavam na cabeça. As palavras da professora soavam como zunido de abelha distante. Professora Valdete chamou minha mãe de novo. Disse que eu precisava de ajuda especializada, que talvez fosse bom me levar num psicólogo. Minha mãe voltou furiosa dessa conversa. Psicólogo é coisa de doido, ela gritou comigo em casa. Você quer me humilhar? Quer que o povo diga que minha filha é maluca? Maluca. Eu estava mesmo ficando maluca, mas não do jeito que ela pensava. Estava maluca de dor, maluca de medo, maluca de não ter ninguém para contar o que estava acontecendo. Foi quando começaram os sintomas físicos que não dava mais para esconder. Primeiro foi dor de barriga, constante, uma dor que roía por dentro feito bicho. Depois veio febre que não passava, dor de cabeça que latejava igual martelo, fraqueza nas pernas que me fazia tropeçar sem motivo. Minha mãe me levou no médico 3 vezes em 2 semanas. Doutor Severino fez exame de sangue, exame de urina, apalpou minha barriga, ouviu meu peito. Não tô achando nada errado, ele disse para minha mãe. Talvez seja estresse, alguma preocupação. Criança também tem ansiedade. Ansiedade. A palavra até que não estava errada, mas não era ansiedade de prova na escola ou briga com um colega. Era ansiedade de viver, de acordar todo dia sabendo que o monstro estava ali, na mesma casa, esperando a próxima oportunidade. Comecei a fazer xixi na cama toda noite. Toda madrugada acordava molhada, com cheiro azedo, tendo que lavar lençol escondida antes que alguém descobrisse. Mas minha mãe acabou descobrindo, claro. Entrou no quarto cedo demais e me pegou torcendo o lençol no tanque. Rosélia, que vergonha é essa? Menina de 12 anos fazendo xixi na cama igual bebê? A voz dela estava carregada de raiva e desapontamento. Eu tentei explicar que não conseguia controlar, que acordava e já estava molhado, que não era de propósito. Não é de propósito, mas está acontecendo, ela retrucou. Se continuar assim, vou te levar no médico de novo. Médico. Como se médico curasse trauma de alma. Como se remédio tirasse lembrança ruim da cabeça. Dionísio, sempre prestativo, sempre cheio de opinião, sugeriu que era problema de bexiga, que menina essa idade às vezes tem infecção. Melhor dar uns chás, Teresa. Chá de quebra-pedra é bom para esses problemas de xixi. E minha mãe acreditava, porque era mais fácil acreditar que eu tinha problema na bexiga do que encarar a possibilidade de que algo muito pior estava acontecendo. Comecei a tomar chá amargo toda noite, mas continuava fazendo xixi na cama, porque o problema não era na bexiga. Era na alma estilhaçada que não conseguia controlar nem o próprio corpo.
E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere clicar no botão "Valeu demais". Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa, feitas especialmente para pessoas que, como você, sentem com profundidade e merecem ouvir a verdade. As noites viraram um inferno particular. Deitava na cama dura, puxava a coberta até o pescoço, fechava os olhos e tentava fingir que dormia. Mas dormir virou o luxo que eu não podia mais ter. Cada barulho da casa me fazia pular. Rangido da porta, passos no corredor, alguém levantando para usar o banheiro. E quando Dionísio passava perto do meu quarto, meu coração disparava tanto que eu achava que ia morrer de susto. Às vezes ele parava na porta, ficava uns segundos ali, respirando alto. E eu sabia que ele estava lembrando do que tinha feito, planejando quando ia fazer de novo. Comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava que estava correndo por um corredor sem fim, com Dionísio me perseguindo. Sonhava que estava gritando, mas nenhum som saía da minha boca. Sonhava que estava afundando numa lama preta, grossa, que grudava na pele e não saía nem esfregando. Acordava gritando, suada, tremendo igual vara verde. Minha mãe vinha correndo. "Que foi, menina? Teve pesadelo?" E eu mentia. Dizia que tinha sonhado com bicho, com ladrão, com qualquer coisa que não fosse a verdade. Porque a verdade era grande demais, pesada demais, nojenta demais para caber na boca de uma criança. Na escola, virei fantasma completo. Sentava no fundo da sala, de cabeça baixa, tentando passar despercebida. Não levantava a mão, não participava de nada, não falava com ninguém. Os colegas me evitavam porque eu estava sempre carrancuda, sempre triste, sempre no canto. "A Rosélia tá esquisita", ouvia eles comentarem no recreio. "Parece que tá sempre com medo de alguma coisa." Medo. Eles nem imaginavam do que eu tinha medo. Tinha medo de voltar para casa, medo de ficar sozinha. Com Dionísio. Medo de que ele fizesse de novo o que tinha feito. Tinha medo até de crescer, porque quanto maior eu ficasse, mais interessante ia ser para ele. Professora Valdete tentava conversar comigo, mas eu me fechava igual ostra. "Rosélia, você pode confiar em mim", ela dizia, segurando minha mão com carinho. "Se tiver alguma coisa errada, pode falar." Por um momento, sentia vontade de contar tudo, de jogar toda aquela dor no colo dela e pedir para ela me salvar. Mas aí lembrava da ameaça de Dionísio, do que ele tinha dito que ia fazer se eu abrisse a boca e as palavras morriam na garganta. "Não tem nada errado, professora." Eu mentia. "Tô só cansada." E ela suspirava, soltava minha mão, mas o olhar dela dizia que não acreditava na minha mentira. Em casa, comecei a me esconder no banheiro. Era o único lugar da casa que tinha tranca por dentro, o único cantinho onde eu podia chorar sem ninguém ver. Sentava no chão frio, encostava as costas na parede gelada e chorava baixinho, com medo até do meu próprio choro. Chorava pela menina que eu era antes e que tinha morrido naquele sábado maldito. Chorava pela infância roubada, pela inocência perdida, pelos sonhos que tinham virado pesadelos. Às vezes, ficava tanto tempo lá dentro que minha mãe batia na porta. "Rosélia, que demora é essa? Sai daí!" E eu saía com os olhos vermelhos, inventando que estava com dor de barriga, que precisava ficar mais tempo no vaso. Foi numa dessas tardes no banheiro que descobri as marcas roxas na minha pele, marcas que eu não tinha visto antes, ou talvez não tinha tido coragem de olhar. Marcas nos braços, nas pernas, no pescoço, marcas que contavam a história que eu não conseguia contar com palavras. Fiquei olhando no espelho pequeno e rachado, vendo aqueles hematomas que eram prova do que tinha acontecido. E pela primeira vez, pensei seriamente em mostrar para alguém, em usar aquelas marcas como testemunha muda da minha dor. Mas como explicar de onde vieram? Como contar sem contar? Como mostrar sem ter que reviver tudo de novo? Naquela noite, deitada na cama molhada de medo, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi que ia tentar fugir. Não sabia para onde, nem como, nem com que dinheiro. Só sabia que não aguentava mais viver naquela casa, naquela situação, com aquele homem. Preferia morrer na rua, passando fome, do que continuar sendo abusada toda vez que minha mãe saía de casa. Comecei a planejar minha fuga como soldado. Planeja a batalha. Ia juntar o dinheiro que minha mãe guardava no pote da cozinha, ia pegar algumas roupas, ia esperar todo mundo dormir
e ia embora pela janela do quarto. Ia andar pela estrada até chegar numa cidade grande, onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse começar vida nova. Mas antes que eu conseguisse executar meu plano, aconteceu algo que mudou tudo. Algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Algo que provou que às vezes, quando a gente tá no fundo do poço, ainda aparece alguém para puxar a gente para cima. E esse alguém, no meu caso, veio de onde eu menos esperava. Agora me conta aí nos comentários. Você já teve vontade de fugir de casa quando era criança? Já se sentiu tão sem saída que pensou que correr era a única solução? Compartilha a tua experiência, porque talvez sua história ajude alguém que está passando por algo parecido. E não esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição faz diferença na vida de muita gente que precisa ouvir essas palavras. Preocupado. Eu preciso conversar contigo sobre uma coisa importante. Sentei na beiradinha da cadeira, corpo tenso, mão suando, pronta para negar qualquer coisa que ela perguntasse. Mas o que ela disse depois me pegou desprevenida. Menina, eu sei que tem alguma coisa muito errada acontecendo com você. Não precisa me contar o que é, mas preciso que saiba que tem gente que pode te ajudar. Professora Valdete conhecia uma assistente social, Dona Margarida, mulher alta, magra, com cabelo preso num coque apertado e óculos de lente grossa. Tinha vindo na escola naquela manhã para fazer palestra sobre direitos das crianças, e professora Valdete tinha puxado conversa com ela sobre alguns alunos problemáticos. Meu nome tinha saído na conversa, não como aluna rebelde, mas como criança que precisava de ajuda urgente. Dona Margarida vai voltar aqui amanhã, professora Valdete continuou. Ela trabalha com crianças que passam por situações difíceis. Se você quiser, pode conversar com ela. Não precisa contar para ninguém da sua família. Pode ser só entre vocês duas. Conversar com uma estranha sobre aquilo que eu nem conseguia falar comigo mesma parecia impossível, mas alguma coisa no jeito dela falar, na preocupação sincera que eu via nos olhos dela, me fez considerar a possibilidade. Naquela noite, deitada na cama dura, ouvindo os roncos de Dionísio na sala, pensei muito no que professora Valdete tinha dito. Dona Margarida trabalhava com crianças em situações difíceis. Será que ela já tinha conhecido outras meninas como eu? Será que existiam outras pessoas passando pela mesma coisa? Será que eu não estava sozinha naquele inferno? Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança crescer no peito. Era pequena, frágil, mas estava ali, como sementinha tentando brotar em terra seca. Na sexta-feira, depois da aula, fiquei na escola esperando Dona Margarida chegar. Professora Valdete ficou comigo, organizando os cadernos, arrumando a sala, mas sempre de olho em mim para ver se eu ia mudar de ideia e sair correndo. Quando Dona Margarida apareceu na porta, senti o estômago revirar. Era mais velha do que eu imaginava, devia ter uns 50 anos, com rugas ao redor dos olhos que pareciam contar histórias de muita gente ajudada. Oi, Rosélia. Ela cumprimentou, voz baixa e mansa. Posso sentar aqui com você? Balancei a cabeça sem falar nada. Professora Valdete se despediu, disse que ia deixar a gente conversar sozinhas, que se precisássemos de alguma coisa era só chamar. Dona Margarida não começou perguntando sobre meus problemas. Começou contando sobre o trabalho dela, sobre quantas crianças ela já tinha ajudado, sobre como às vezes uma conversa podia mudar a vida de uma pessoa. Sabe, Rosélia, ela disse, ajeitando os óculos no nariz. Eu já conversei com muitas meninas da sua idade. Meninas que passavam por situações muito difíceis em casa, que não sabiam para quem pedir ajuda, que achavam que estavam sozinhas no mundo. Sozinhas no mundo. Era exatamente assim que eu me sentia. E sabe o que eu aprendi em todos esses anos? Ela continuou. Aprendi que nenhuma criança merece passar por certas coisas. E que sempre, sempre tem uma saída. Mesmo quando parece que não tem. Comecei a chorar. Não era choro manhoso de criança que quer chamar atenção. Era choro de quem tinha guardado dor demais por tempo demais e finalmente encontrou um cantinho seguro para deixar ela sair. Dona Margarida não tentou me parar. Não disse que era para eu me acalmar. Só esperou, pacientemente, enquanto eu desabava ali na cadeira da escola. Quando o choro diminuiu um pouco, ela perguntou baixinho: quer me contar o que está acontecendo? E pela primeira vez em meses, eu quis contar. Quis muito, mas as palavras não queriam sair. Ficavam entaladas na garganta, pesadas demais para serem faladas.
Tem um homem na minha casa. Consegui sussurrar, finalmente. Ele faz coisas ruins comigo. Dona Margarida não se assustou, não gritou, não ficou brava. Só balançou a cabeça devagar e disse: Que tipo de coisas ruins, Rosélia? E aí, devagar, palavra por palavra, consegui contar tudo. Contei do primeiro toque inadequado, das ameaças, dos episódios no quarto, do medo constante, da sensação de sujeira que não saía nem tomando banho. Contei como minha mãe não acreditava em mim, como me sentia sozinha, como tinha pensado em fugir, em me matar, em desaparecer. Dona Margarida escutou tudo sem me interromper, sem julgar, só fazendo perguntinhas de vez em quando para entender melhor. Quando terminei de falar, me senti vazia e aliviada ao mesmo tempo. Vazia porque tinha tirado toda aquela dor de dentro de mim. Aliviada porque finalmente alguém sabia a verdade. Rosélia, Dona Margarida disse, segurando minha mão, você foi muito corajosa em me contar isso. E quero que saiba uma coisa muito importante. Nada do que aconteceu é culpa sua. Você não fez nada errado. Você não provocou nada. O adulto que fez isso com você é que tá errado. Não é culpa minha. Eram as palavras que eu precisava ouvir, mas que nunca tinha ouvido. Sempre achei que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa para merecer aquilo. E agora? Perguntei, voz ainda fraca do choro. O que vai acontecer agora? Dona Margarida explicou que existiam leis para proteger crianças como eu, que existiam pessoas especializadas em lidar com situações como a minha, que eu não precisava mais passar por aquilo sozinha. Vamos conversar com sua mãe, ela disse. E se ela não escutar, vamos procurar outras pessoas que vão escutar. Conselho tutelar, polícia, juiz. Tem muita gente que trabalha para proteger crianças, Rosélia. Você não tá mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Na segunda-feira, Dona Margarida foi na minha casa. Chegou de manhã cedo, quando Dionísio tinha saído para trabalhar. E minha mãe estava sozinha com meus irmãos. Apresentou-se como assistente social. Disse que precisava conversar sobre uns problemas que eu estava tendo na escola. Minha mãe ficou nervosa. Achou que eu tinha aprontado alguma coisa grave. Que foi que essa menina fez agora? Ela perguntou, me olhando com cara feia. Ela não fez nada de errado, Dona Teresa, Dona Margarida explicou. Mas preciso conversar com a senhora sobre uma situação muito séria que envolve sua filha. Elas se sentaram. Na sala pequena, minha mãe inquieta, Dona Margarida calma e determinada. Dona Teresa, sua filha me contou que está sofrendo abuso sexual aqui em casa. Abuso praticado pelo senhor Dionísio. O mundo parou. Minha mãe ficou branca igual pano. A boca abriu, mas não saiu som nenhum. Depois veio a reação que eu já esperava. Negação, raiva, desespero. Isso é mentira, ela gritou levantando da cadeira. Minha filha é mentirosa, sempre foi. Vive inventando história para chamar atenção. Dionísio é um homem trabalhador, honesto, que ajuda minha família. Dona Margarida não se abalou. Dona Teresa, criança não inventa esse tipo de história. E Rosélia me deu detalhes que só quem passou por isso poderia saber. A discussão foi longa, dolorosa, cheia de gritos da minha mãe e explicações pacientes de Dona Margarida. No final, quando Dionísio chegou do trabalho e encontrou aquela confusão toda, a máscara dele caiu de vez. Não tentou negar, não fingiu indignação, só ficou parado na porta, olhando para mim com um olhar de ódio que me gelou a espinha. A menina quis, ele disse simplesmente. Ficava se oferecendo, provocando. Eu só dei o que ela estava pedindo. Minha mãe desabou a chorar quando ouviu aquilo. Era a confirmação de que tudo que eu tinha contado era verdade. Era o fim da ilusão de que ela tinha encontrado um homem bom para cuidar da família. Dona Margarida chamou a polícia. Dionísio foi preso ali mesmo, na nossa sala, enquanto os vizinhos todos espiavam pela janela. Lembro dele sendo levado algemado, sem olhar para trás, sem pedir desculpa, sem demonstrar nenhum arrependimento. Minha mãe chorava como viúva, não por ele, mas pela vergonha, pela situação, por ter que admitir que tinha falhado em me proteger. Como eu não vi? Ela repetia entre soluços. Como eu fui tão cega? Dona Margarida explicou que é comum as mães não perceberem, que os abusadores são especialistas em esconder seus crimes, em manipular toda a família. Nos dias seguintes, vieram mais pessoas.
Psicólogos, assistentes sociais, gente do conselho tutelar. Toda aquela movimentação me deixava nervosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Finalmente o segredo tinha saído. Finalmente outras pessoas sabiam o que tinha acontecido. Finalmente eu não precisava mais carregar aquele peso sozinha. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em crianças abusadas, Dona Sandra, uma mulher jovem com jeito maternal que me ensinou que eu podia falar sobre meus sentimentos sem ter vergonha. A casa ficou diferente sem Dionísio. Mais pobre, porque ele realmente ajudava com dinheiro, mas mais leve, mais respirável. Eu ainda tinha pesadelos, ainda acordava assustada no meio da noite, ainda sentia medo de homens estranhos, mas era um medo menor, mais controlável. Sabia que ele não ia voltar, que outras pessoas estavam me protegendo, que se alguém tentasse me machucar de novo, eu sabia para quem gritar por socorro. Minha mãe. Demorou para me perdoar. Não por eu ter contado a verdade, mas por ela ter falhado comigo. Eu devia ter visto, ela dizia toda hora. Eu devia ter acreditado em você da primeira vez. E eu, já mais madura, já entendendo melhor as coisas, respondia: Mãe, o importante é que agora você sabe, o importante é que agora tá tudo bem. E estava mesmo. Não era perfeito, não era fácil, mas estava melhor, muito melhor do que antes. E agora, para você que tá me ouvindo e pode estar passando por algo parecido, ou conhece alguém que pode estar, deixa eu te dizer, sempre tem saída. Sempre tem alguém para ajudar. Às vezes demora para aparecer, às vezes a gente acha que nunca vai chegar, mas chega. E quando chega, agarra com força. Não tenha medo de falar, não tenha medo de contar. A vergonha não é sua, a culpa não é sua. Quem fez o mal é que tem que se envergonhar. Tinha conseguido um advogado, um homem de terno amarrotado que tentava desqualificar meu depoimento, dizendo que eu era criança fantasiosa, que tinha inventado tudo por ciúme da minha mãe. Cada audiência era uma nova tortura, porque eu tinha que contar os mesmos detalhes horríveis várias vezes. Para juiz, para promotor, para advogado de defesa que me olhava como se eu fosse mentirosa profissional. Dona Sandra, minha psicóloga, me preparava para essas audiências, explicava que era importante contar a verdade mesmo que doesse, que era assim que a justiça funcionava. Mas ninguém tinha me preparado para ver Dionísio de novo, sentado do outro lado da sala, me encarando com aquele mesmo olhar de posse que eu conhecia tão bem. A primeira vez que entrei naquela sala do fórum, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. O juiz era um homem sério, de óculos, que falava num tom formal que me deixava mais nervosa ainda. Rosélia, ele dizia, preciso que você conte pro tribunal exatamente o que aconteceu. E eu contava, palavra por palavra, mesmo sentindo vontade de vomitar, mesmo vendo Dionísio balançar a cabeça como se eu estivesse mentindo. O advogado dele tentava me confundir. Você tem certeza de que foi assim? Não pode ter sonhado? Não pode ter imaginado? Cada pergunta era uma facada na ferida que ainda sangrava. Mas Dona Sandra tinha me ensinado. Respira fundo, conta só a verdade e lembra que você não tá sozinha. Minha mãe também teve que depor. Vi ela entrando na sala com o vestido preto que usava em ocasiões importantes, o rosto inchado de tanto chorar. Quando perguntaram se ela sabia o que estava acontecendo, ela desabou. Eu não sabia, juro por Deus que eu não sabia. Se eu soubesse, nunca teria deixado aquele homem entrar na minha casa. O promotor, Dr. Antônio, um homem alto com voz firme, perguntou por que ela não acreditou quando eu tentei contar da primeira vez. Porque eu não queria acreditar, ela admitiu, chorando. Porque seria mais fácil pensar que minha filha estava mentindo do que aceitar que eu trouxe um monstro para dentro de casa. Aquela confissão da minha mãe doeu mais do que qualquer coisa que Dionísio tinha feito. Doeu porque era a verdade crua. Ela sabia que alguma coisa estava errada, mas preferiu fingir que não via. Durante o processo, outras pessoas foram chamadas para depor. Professora Valdete contou sobre as mudanças no meu comportamento, como eu tinha ficado diferente depois que Dionísio chegou em casa. Dona Margarida explicou para o juiz sobre os sinais de abuso que eu apresentava, sobre como crianças que passam por isso costumam reagir. O médico que me examinou depois da denúncia confirmou que havia evidências físicas de violência sexual.
Cada depoimento era uma peça do quebra-cabeça que provava que eu não estava mentindo, que tudo aquilo realmente tinha acontecido. Dionísio tentou se defender dizendo que eu era menina, precoce, que ele tinha tentado educar, que, na verdade, quem o seduziu fui eu. Ouvir aquilo foi como levar soco no estômago. Como um homem adulto podia dizer que uma menina de 12 anos o seduziu? Como ele podia jogar a culpa em mim, mesmo diante do juiz, mesmo sabendo que todo mundo ali sabia a verdade? Mas o promotor não deixou passar. Senhor Dionísio, ele disse, voz cortante como navalha, o senhor está dizendo que uma criança de 12 anos tem capacidade de seduzir um homem adulto? O senhor entende que isso é confissão de crime? Ali Dionísio se enrolou na própria mentira e acabou admitindo que tinha feito sexo comigo, mas continuava insistindo que eu tinha consentido. Consentido. Uma criança de 12 anos consentindo com ato sexual com adulto. Até eu, que era nova, sabia que aquilo não fazia sentido nenhum. O julgamento durou quase 2 anos. 2 anos de idas e vindas no fórum, de pesadelos piores, de terapia intensiva para conseguir aguentar todo aquele processo. Nesse período, Dionísio ficou preso, mas sempre tinha a possibilidade de ser solto se conseguisse algum recurso. Eu vivia com medo de que ele aparecesse na porta de casa de novo, que conseguisse convencer algum juiz de que era inocente, que tudo voltasse a ser como antes. Minha mãe também vivia nervosa, sempre olhando para trás quando saía na rua, sempre checando se as portas estavam bem trancadas. Durante esse tempo de processo, nossa vida mudou completamente. Não tínhamos mais a ajuda financeira de Dionísio, então minha mãe teve que trabalhar ainda mais para sustentar a família. Ela pegou mais serviço de costura, lavava roupa para fora, fazia faxina. Eu ajudava como podia, cuidando dos meus irmãos menores quando ela saía trabalhar. A gente ficou mais pobre, mas ficou mais livre. Eu podia andar pela casa sem medo, podia dormir sem empurrar móvel na porta, podia tomar banho sem pressa. Pela primeira vez em anos, nossa casa era nossa de verdade. Os vizinhos, claro, ficaram sabendo de tudo. Cidade pequena é assim. Fofoca corre mais rápido que notícia boa. Tinha gente que nos apoiava, que dizia que eu tinha sido corajosa em denunciar. Mas também tinha gente que sussurrava pelos cantos, que olhava para mim com cara de julgamento, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Aquela menina que inventou história sobre o padrasto, eu ouvia às vezes. Dizem que era mentirosa mesmo, queria chamar atenção. Esses comentários ainda doíam. Mas Dona Sandra me ensinou que gente que julga vítima de abuso geralmente tem problema próprio não resolvido. Não é sobre você, Rosélia, ela dizia. É sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar que esse tipo de coisa realmente acontece. Na terapia, fui aprendendo a processar tudo o que tinha acontecido. Dona Sandra me explicou que não era culpa minha, que criança nunca tem culpa quando o adulto abusa dela, que Dionísio era doente e eu era vítima. Custou muito para eu acreditar nisso. Durante anos eu tinha ouvido que era culpa minha, que eu provocava, que eu queria. Tirar essas ideias da cabeça foi trabalho duro, como arrancar erva daninha que tem raiz profunda. Mas aos poucos fui entendendo que criança não seduz adulto, que criança não provoca abuso, que a responsabilidade é sempre de quem tem poder e decide usar esse poder para fazer mal. Comecei também a entender melhor minha mãe. Ela não era a vilã da história, era outra vítima. Vítima da manipulação de Dionísio, vítima da própria necessidade de ter alguém para ajudar, vítima de uma sociedade que ensina a mulher a depender de homem para sobreviver. Dona Sandra explicou que muitas mães não conseguem enxergar o abuso porque estão muito desesperadas por estabilidade, muito cansadas de lutar sozinhas. Sua mãe te falhou, ela dizia, mas ela também foi enganada por um homem que sabia exatamente como manipular a situação. Quando finalmente chegou o dia da sentença, eu estava com 14 anos. Tinha crescido durante todo aquele processo, não só em idade, mas em entendimento. Já sabia que o que tinha acontecido comigo acontecia com muitas outras crianças, que eu não era única nem especial no sofrimento. O juiz leu a sentença com voz solene. Dionísio foi condenado a 15 anos de prisão por estupro de vulnerável. 15 anos. Parecia muito tempo, mas ao mesmo tempo parecia pouco perto de tudo que ele tinha me roubado. Quando ouvi a palavra culpado saindo
Da boca do juiz, senti um alívio tão grande que desabei a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Minha mãe me abraçou depois da sentença, chorou comigo, pediu desculpa mais uma vez por não ter me protegido. Perdoa sua mãe, ela sussurrou no meu ouvido. Eu errei muito, mas eu te amo. E eu perdoei, porque guardar raiva só machucava mais, porque ela também tinha aprendido, também tinha sofrido, também tinha sido enganada, porque família às vezes erra, mas família, de verdade, aprende com o erro e tenta fazer melhor na próxima. Depois da condenação, nossa vida foi se normalizando aos poucos. Eu voltei a dormir bem, voltei a comer direito, voltei a sorrir sem forçar. Continuei na terapia porque trauma não sara da noite pro dia, mas cada sessão me deixava um pouco mais forte, um pouco mais curada. Meus irmãos, que tinham ficado sem entender direito o que tinha acontecido, foram crescendo, e eu fui explicando, na medida certa para a idade deles, que às vezes adultos fazem coisas ruins com crianças, que é importante sempre contar se alguém tocar de forma inadequada. Na escola, as coisas também melhoraram. Minhas notas subiram, voltei a participar das atividades, fiz amigos novos que não sabiam da minha história. Professora Valdete continuou me apoiando, sempre perguntando como eu estava, sempre me lembrando de que eu era menina inteligente e corajosa. Você vai longe, Rosélia, ela dizia. Vai usar essa força que descobriu para fazer coisas boas na vida. E aqui estou eu, 73 anos depois, contando minha história para vocês que tiveram paciência de me escutar até o fim. Cresci, me tornei uma mulher forte, ajudei muitas outras crianças que passaram por situações parecidas. Trabalhei como assistente social por mais de 40 anos, sempre especializada em casos de abuso infantil. Casei com um homem bom, que soube respeitar minhas cicatrizes, que me ajudou a continuar curando. Tive filhos e os protegi como gata protege. Cria, sempre atenta, sempre vigilante, sempre pronta para acreditar se algum dia eles viessem me contar que alguém tinha feito mal para eles. Se você chegou até aqui, até o finalzinho da minha história, é porque alguma coisa nela tocou seu coração. Talvez você tenha passado por algo parecido, talvez conheça alguém que passou, talvez seja mãe ou pai e esteja aprendendo a proteger melhor seus filhos. Seja qual for o motivo, eu quero te agradecer por ter me dado sua atenção, por ter me permitido dividir essa dor e essa vitória com você. E quero te pedir uma coisa: se inscreva neste canal, não por mim, mas por todas as crianças que ainda estão sofrendo em silêncio, que ainda não encontraram coragem para falar, que ainda não descobriram que existe ajuda disponível. Sua inscrição, seu like, seu comentário, tudo isso ajuda a espalhar informação que pode salvar vidas. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas, você pode clicar em Valeu demais. Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva. Obrigada de coração. Conta aqui nos comentários o que você aprendeu com minha história. Como podemos juntos proteger melhor nossas crianças? Que sinal de abuso você não sabia que existia e agora vai ficar atento? Vamos criar aqui uma rede de proteção, uma comunidade que olha para as crianças com mais cuidado, que escuta com mais atenção, que age com mais coragem. Porque criança protegida hoje é adulto mais saudável amanhã. E esse é o mundo que eu quero deixar para trás. Um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que eu passei, onde toda lágrima seja enxugada antes de virar rio de dor. Valeu demais por me ouvirem. Valeu demais por fazerem parte dessa corrente de luz. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos, e juntos somos mais fortes.